Bom dia, amigos, tudo bem? Falemos um pouco sobre ciência e pseudociência. E olhe que nós estamos no século XXI, com avanços absurdos na ciência, seja ela de que área for, mas carregamos juntos a contradição de ter de conviver com visões totalmente desprovidas de comprovação, de método, de falseabilidade, testes. Estamos vivendo o retorno ou a era dos terraplanistas, do movimento anti-vacina, das teorias da conspiração política. Vivemos um momento lamentável em relação àquilo que gostaríamos de esperar de nós humanos já no século XXI. E nesse processo todo é interessante a gente discutir e a gente tentar entender qual a diferença fundamental entre ciência e pseudociência. A pseudociência é aquela não ciência, é aquela que se mostra como ciência, mas ela é um fake, é falso. Ela não possui nada de científico. A ciência é uma manifestação do conhecimento humano que busca observar e compreender a realidade, a natureza, para que ela possa servir aos seres humanos, servir à sua própria evolução. A ciência ela possui um método, a ciência ela é rigorosa em seus princípios. Uma descoberta científica às vezes demora anos e anos e anos. E seguindo a teoria popperiana, teoria de Karl Popper, de falseabilidade das teorias científicas, a teoria científica, para ser considerada válida, ela precisa ser falseada, ela precisa ser contestada, ela tem de ser testada e devem buscar provar que ela está errada. Quanto mais testes, quanto mais contestação ela vence, mais essa teoria é considerada científica. A pseudociência não. A pseudociência trabalha com achismos, muitas das vezes com superstições, com ideias mal elaboradas, mal concatenadas, mal construídas, e sem nenhum tipo de preocupação com comprovação histórica. Dizer por dizer. Dizer que a Terra é plana, sendo que já se comprovou de maneira exaustiva toda a teoria da Terra, toda a teoria fundamentada na razão acerca da sua posição na galáxia, da forma como ela se apresenta. Mas os terraplanistas não se importam com isso. Eles gostam dessa teoria, eles gostam de participar de grupos. Eu percebo que há, nesses movimentos pseudocientíficos, um certo prazer e uma necessidade das pessoas de participarem, de terem uma identidade dentro daquele grupo. Precisam daquilo, precisam se sentir dentro daquele contexto. E não sabem que muitas das vezes as pesquisas demoram anos e décadas para serem testadas, para serem apresentadas, porque aí sim é ciência. O movimento antivacina, então, é uma loucura. É uma loucura. Acreditar-se que a vacina
não significa a cura das doenças. As pessoas que creem nesse tipo de ideia, que creem nesse tipo de teoria, eles não levam em conta a história, nem a evolução científica, nem a evolução humana, nem as comprovações da cura levada pelas vacinas. Não. Elas simplesmente gostam de participar desses grupos. Eles gostam de se sentir, de estarem lado a lado com outras pessoas que brigam por uma opinião tão sem fundamento, desprovida de todo tipo de racionalidade, de comprovação e de método. É muito parecido a pseudociência com aquele patrão que faz o seu mapa astral e combina o seu mapa astral com o mapa astral dos seus funcionários. E descobre quais funcionários combinam com ele do ponto de vista astrológico. Loucura demais! Como acreditar num absurdo desse? E muitos seguiam pela astrologia. É uma manifestação pseudocientífica muito famosa, é claro, mas que não pode ser levada a sério do ponto de vista científico, como não podemos levar a sério, por exemplo, que amanhã apareça um grupo dizendo que a Terra é o centro do universo, como acreditavam na Idade Média, seguindo a teoria de Ptolomeu, defendida por Aristóteles, e que depois Galileu já havia buscado e tentado mudar, transformar, a partir da construção de telescópios muito melhores que aqueles dos astrônomos da Igreja. É interessante que no julgamento de Galileu Galilei chega um momento em que ele diz: por favor, olhem pelo meu telescópio. E eles se negam. Não, nós estamos certos. O que é muito drástico na pseudociência é que, apesar de todos os seus equívocos e erros, ela não admite ser contestada. Quando algo não admite contestação, ela deixa de ser ciência. Não tem como. A ciência, ela precisa de contestação. Ela precisa ser falseada. Ela precisa que alguém diga: não, eu vou provar que você está errado. E quanto mais provas forem buscadas para mostrar que aquela teoria é falsa, mais legítima aquela teoria científica se torna. A pseudociência é a cura pelo achismo. A pseudociência é acreditar em algo sem fundamento algum do ponto de vista científico e racional. E a propagação da pseudociência depende muito do desejo de participação de grupos e do sentimento de que participam, que têm uma identidade dentro daquela comunidade de pessoas que defendem incansavelmente essas teorias estapafúrdias, essas teorias sem nenhum fundamento e, o pior, essas teorias que podem levar à morte. Dias eu vi, tem um lugar do Brasil onde o governador faz um teste para curar Covid, fazendo a pessoa respirar fumaça do carburador. Fumaça do carburador. Ou então o uso de cloroquina, que já foi comprovado cientificamente que não leva a nenhum tipo de benefício aos pacientes de Covid e podem levar à morte. E as pessoas insistem em defendê-lo porque é importante participar do grupo. É interessante que há um vínculo psicológico de dependência, o desejo de participação, o desejo de ser aceito, o desejo de ter uma identidade de grupo, porque muitas das vezes até algumas pessoas não conseguem se encontrar enquanto ser humano. É triste, é grave,
Mas é fundamental que nós falemos sobre isso. Talvez um bom livro, talvez se buscassem ler a teoria de Karl Popper acerca da falseabilidade da ciência, talvez eles conseguissem atingir um nível de crítica em relação a toda essa loucura que eles acreditam. Em lugares muito, muito simples, as pessoas abrem debaixo da cama, deixam abertas tesouras gigantescas, porque elas acreditam que os raios não cairão naquele lugar se aquela tesoura estiver aberta. Eles aprenderam. É a tradição oral, sem nenhum fundamento. A pseudociência, então, ela é perigosa, ela não tem estrutura, ela não tem nenhum tipo de fundamento lógico, racional, científico, laboratorial, hipotético, nada. Ela é baseada apenas na defesa daquilo que não existe. A ideia é tentar apresentar o absurdo da forma mais parecida com a ciência. Só que nunca foi atingido esse nível de conseguir chegar até um pouco, um pouquinho perto disso. É impossível. A ciência, ela se esforça. A ciência, ela tem um compromisso com a verdade. A ciência, ela tem um desejo de atingir um nível de contestação que dê a ela a legitimidade de algo real. A ciência não admite achismo. A pseudociência, a falsa ciência, ela trabalha em cima de estruturas frágeis e mentirosas. É isso, meus amigos. Rápido e fácil. Um abraço.